Olá, nessa pequena videoaula vamos a introduzir a derivadas de ordem superior. Ou seja, né? Como que se define a derivada de ordem 2, a terceira derivada, a quarta, a quinta, a sexta. Bom, veja aqui, né? Nós temos aqui uma função definida no intervalo I, que é um subintervalo da reta numérica, né? A valores reais. E vamos supor que no intervalo I a função seja diferenciável, né? Nós dizíamos que a função é diferenciável num intervalo se ela é diferenciável em todos os pontos do intervalo. Como podem observar, essa derivada f de x é uma função novamente de x. Né? Então, f' de x é uma função de x. Se for, não pode ser que não seja. Vamos supor que seja de x. Pode ser que seja f de x seja igual a x, por exemplo, né? A derivada de x é uma constante, por exemplo, né? Dá 1. Ali 1 já não é uma função de x. Mas, no entanto, você pode derivar a constante. Tá, então, vamos supor que então, a derivada de f seja uma função de x. Se essa derivada aqui, que seria essa função, né, f' de x, é uma função diferenciável, novamente, né, no intervalo i, né? Então, dizendo que nós podemos definir a segunda derivada. Ou seja, vai ser a derivada da derivada. Isto é, né? Vamos a calcular a derivada da derivada que está aqui. Essa derivada chama-se segunda derivada de f e geralmente denota-se por f duas linhas. Aqui, né? A notação clássica se usa aqui, f duas linhas. Ou tem alguns autores também que escrevem d ao quadrado de f sobre dx ao quadrado, né? No ponto x. Como uma fração, tal como está aqui, por exemplo. Igualzinho que esse aqui, só que no lugar de n você tem 2. Aqui também 2. Certo? Como está aqui. 2. Mas o mais usado seria usar linhas, né? F duas linhas de x. E a mesma coisa aqui. Vamos supor de novo que a segunda derivada da função f seja uma função de x e ela seja diferenciável no intervalo i. Então, se ela é diferenciável, então nós podemos definir a derivada da segunda derivada, né? E assim nós definimos a terceira derivada. Então, veja que a terceira derivada define-se como sendo a derivada da segunda derivada, né? E, obviamente, por indução, nós podemos definir a derivada de ordem n. Como que definimos a derivada de ordem? Vamos supor que exista a derivada de ordem n-1 da função, tá certo? Se ela existe e essa função é diferenciável novamente em x, então existe a derivada. Então, por exemplo, a derivada de ordem n denota-se de forma f, parênteses em cima n, né? Ou em forma de fração aqui. Certo? Como que se define, então? A derivada de ordem n é igual à derivada da derivada de ordem n-1. Certo? E, obviamente, para ser compacto essa notação aqui, vamos a introduzir a seguinte. Quando escrevemos, por exemplo, n ou f a zero aqui, ele significa simplesmente que é a função, ou seja, esse zero aqui não é expoente zero. É uma notação, simplesmente, né? Para dar sentido aqui, por exemplo, quando n é igual a 1, veja que aqui você tem 1. E aqui vai ter 1, né? Aqui. 1 menos 1 dá 0. Então, aqui vai ficar f elevado a 0 derivada. Então, na verdade, seria f de x, tá certo? Por isso aqui, f de 0 x. Só para ter sentido a anotação. Ok? Então, assim, define-se de forma indutiva todas as derivadas de ordem superior. Obviamente, desde que a função derivada anterior, ela seja derivável. Ok? Então, em posse dessas definições, vamos a considerar alguns exemplos. Qual é o primeiro exemplo? Veja que nós temos a função x elevado a 4, né? f de x é igual a x elevado a 4. Vejamos, né? Calculamos a derivada de x elevado a 4. A primeira derivada vai ser 4x ao cubo, certo? Observamos que a primeira derivada é 4x ao cubo. Novamente, ele é diferenciável em toda a reta numérica. Podemos, então, tomar a derivada. Tomamos a segunda derivada. A segunda derivada é o quê? É a derivada da derivada, né? Então, a derivada de 4x ao cubo daria 12x ao quadrado. Perfeito. De novo, a segunda derivada é uma função que depende de x e é diferenciável em todo R. Então, podemos tomar a terceira derivada. A terceira derivada é o quê? É a derivada da segunda derivada. Então, deriva aqui vai ficar 24x. Ok? De novo, 24x, uma função que depende de x e é diferenciável em toda a reta numérica. Calculamos agora a quarta derivada.
A quarta derivada é o quê? É a derivada da terceira derivada, que na verdade daria 24. Uma constante, já veja que a derivada de ordem 4 de x4 é igual a 24. Tá certo? Uma constante. E nós sabemos uma constante também é diferenciável em todo R. Certo? Portanto, calculando a quinta derivada da função é x4, que seria, na verdade, a derivada de 24. Mas 24 é uma constante, então a derivada é zero. Então, a partir da quinta derivada, todas as derivadas são nulas. Tá certo? Porque a derivada quinta é zero, derivada de zero dá zero, zero, zero. Tá certo? Então, nós temos essa concatenação que é igual a zero. Né? Isso aqui vale para n maior que 4. Ok? Com relação ao segundo exemplo, né? Veja que temos a função f de x igual a exponencial de alfa x. Aí temos aqui a função exponencial. A função exponencial ela é definida em toda a reta numérica. E também ela é diferenciável em toda a reta numérica, né? Calculamos a primeira derivada. Perfeito? Primeira derivada, o quê? Aqui não esqueça que a derivada da função exponencial é a mesma. Então, quando eu diria, vai ficar a mesma, que estaria aqui. Só que aqui você vai multiplicar pela derivada do expoente. Qual é o expoente? Alfa x. E deriva, alfa é constante, né? Então vai ficar alfa. Por isso que aqui fica multiplicado por alfa. Ok? Perfeito. Calculando a segunda derivada. Seria a derivada da derivada. Então veja que o alfa já é constante. Tem um alfa multiplicando. Então, quando vai derivar, derivaria e alfa x. Mas pelo passo anterior, a derivada é o quê? Alfa e elevado a alfa x. Como já tem um alfa, por isso fica alfa ao quadrado. Ok? A partir daqui, já veja que já é fácil calcular as derivadas de ordem superior, maior que 2, né? A terceira derivada vai ser o quê? Alfa ao cubo, exponencial alfa x. E assim, se você quer calcular a derivada milésima, por exemplo, de ordem 1000, como seria? Seria alfa elevado a 1000 de exponencial alfa x, certo? Então, as derivadas dessa função exponencial são facilmente calculáveis. Ok? E aqui tem um caso particular, né? Se alfa é igual a 1, aqui, então, observamos que a função exponencial de x, é a única função cuja derivada é a mesma. Você deriva ela e vai continuar a mesma, né? Para n, 1, 2, 3, 4. Ok, aqui nós temos o terceiro exemplo, a função é f de x igual a cosseno de x, certo? Vamos derivar essa função. De novo, a função cosseno de x, ela está definida em toda a reta numérica e ela é diferenciável também em toda a reta numérica. Calcula a derivada. Como já sabemos, a derivada da função cosseno é menos seno de x. Ok? A função seno de x, de novo, é uma função que depende de x e ela é diferenciada em todo x. Calculamos a segunda derivada. Deriva vai ficar menos cosseno de x. De novo, função diferenciável. Deriva a terceira derivada, que seria a derivada da segunda. Daria seno de x. Calcula agora a derivada quarta. A derivada de ordem 4 da função cosseno é novamente a função cosseno. Tá vendo aqui? Veja o que aconteceu aqui. Você voltou, tá vendo aqui? Após 4, a derivada de ordem 4 voltou para cosseno novamente, né? E aqui tem a derivada de ordem 5 é igual à derivada de ordem 1. A derivada de ordem 6 é igual à derivada de ordem 2. A derivada de ordem 7 é igual à derivada de ordem 3. Ok? E esse esperar que a derivada de ordem 8 seja igual à derivada de ordem 4 ou a própria função. Isso que significa que aqui podemos dizer que a função cosseno, ela tem, com relação à derivada, ela tem um ciclo do tamanho 4, por exemplo, né? O que significa isso? Significa que a função é igual à derivada de ordem 4, a su vez, é igual à derivada de ordem 8, a derivada de ordem 12, múltiplos de 4, certo? Se repete. Então, assim, nós podemos escrever uma fórmula aqui. Essa fórmula aqui, para alguns talvez não seja muito fácil ver, né? Quando você vai calcular essa derivada de n mais 4, né? Você vai chegar a esse resultado que está aqui. Para todo n, vamos mostrar. Então, essa fórmula aqui também é difícil lembrar para alguns, né? Então, vamos para a lousa para calcular a derivada, por exemplo, da função cosseno, a derivada de ordem 1004, por exemplo. Certo? Então, eu vou descompartilhar aqui a lousa, os slides e vamos a compartilhar a lousa, tá bom?
Então vamos apagar essa parte que não precisamos aqui. Um minuto. Vejamos aqui, né? Nós temos aqui a função y. Caneta. Y igual, a gente considerou cosseno, mas pode ser seno também. Vamos para cosseno, certo? Cosseno de x. E nós vimos o que, né? A derivada do cosseno é menos seno de x. A segunda derivada é a derivada desse camarada aqui, vai dar menos cosseno de x. A terceira derivada igual seno de x. E a quarta derivada, vamos colocar aqui, até aqui. Quarta derivada vai ser igual a cosseno de x. Aí suma aqui. Aqui a derivada, posso colocar em parênteses aqui 5. Geralmente aqui coloca também como romano, né? A derivada que vai ser menos seno de x. Ok, vamos agora trocar de cor. Vou visualizar. Vejam que a função aqui, ele coincide com a derivada de ordem 4, né? É de esperar que a primeira derivada coincide com a derivada de ordem 5. Então, é de esperar que a derivada de ordem 2 coincida com a derivada de ordem 6. A derivada de ordem 3 com a derivada de ordem 6. E assim por diante, né? Então, decíamos que as derivadas da função cosseno de x, né? Tem um ciclo de comprimento 4. Então, se vai repetindo, né? Assim, por exemplo, se nós queremos calcular a derivada de ordem, vamos supor aqui, eu falei 104, não? Vamos supor 103, por exemplo. A derivada de 103, né? Da função cosseno. Qual seria? Obviamente, a gente não vai calcular a primeira derivada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até chegar a 103. Obviamente, vai faltar tempo. Tá? E olha lá, eu escolhi 103. Podia escolher 1 milhão, por exemplo. Aí vai levar todos os anos da nossa vida para calcular as derivadas, né? Então, não precisa aqui. Como nós descobrimos uma lei que tem um ciclo de comprimento 4, né? Então, basta... O que você vai fazer, então? Vamos fazer assim. 103, vamos a dividir por 4. Assim. Divide por 4. Aqui tem 2, né? 8. 23. Aqui seria quanto? Seria 5, né? 5 por 4, 20. E aqui 3. Então, nós podemos escrever assim. 103 é igual a 25 vezes 4 mais 3. O que significa isso? Significa que a derivada da função de ordem 103 vai ser igual à derivada de ordem 3. Por que assim, né? Porque quando você vai derivar 100 vezes, o que acontece quando deriva 100 vezes? Você vai cair novamente na função. Porque a derivada de ordem 100 vai ser a mesma função, cosseno de x. Então, vai faltar quantas derivadas? Vai faltar derivar mais 3 vezes. Por isso que vai ser isso aqui, aqui. E assim, e isso aqui, como vemos aqui, a derivada da ordem 3, seno de x. Seno de x. Okay? Então, a derivada de ordem 103 de função cosseno de x é igual a seno de x. Ok? Vamos a continuar aqui. Vamos supor que agora nós temos a função nossa seja y igual seno de x. Certo? E nós queremos calcular a derivada de ordem, vou colocar aqui, 522, por exemplo, né? A derivada de ordem 522, certo? Da função seno. É fácil ver que tanto a função cosseno e seno, ele tem um ciclo quando você calcula a derivada, né? De fato, vamos a convencer-nos aqui. Primeiro vamos a calcular a primeira derivada da função seno. A derivada da função seno é cosseno, né? Cosseno de x. Calculamos a segunda derivada. Vai ser igual a quanto? Menos seno de x. Terceira derivada vai ser igual a menos cosseno de x. Vamos seguir aqui. A quarta derivada. A derivada de menos cosseno de x vai dar seno de x.
Está vendo aqui? Nós começamos com a função y igual seno de x, certo? Então, já voltamos aqui. Vamos a calcular a quinta derivada, né? Assim. A quinta derivada vai ser derivada de seno, vai ser cosseno de x. Já vamos tocar de cor aqui para confundir. Então, a primeira derivada coincide com a quinta, né? E vamos calcular mais uma. A sexta derivada. A sexta derivada vai ser igual a derivada do cosseno, vai dar menos seno de x. Veja que a sexta derivada coincide com a segunda, né? É de esperar que a terceira coincida com a sétima, né? E a quarta coincida com a oitava derivada. Então, também, a função seno também tem um ciclo de comprimento 4, ok? Então, veja, nós queremos calcular a derivada da função seno de ordem 522. Então, fazemos como anteriormente. 522, vamos a dividir por 4. Assim, né? Aqui, 1 e 12, dá 3, 0 e ficou 2. 130 aqui. 0 e ficou 2. Certo? Então, nós podemos escrever da seguinte forma, né? Então, 522 é igual a 4 vezes 130 mais 2. O que significa isso? Significa que quando você vai calcular a derivada da função seno, né? O cosseno que escreve aqui. Seno. A derivada da função seno de ordem 522. Veja que isso aqui é derivada, não é expoente, né? Vai ser igual a derivada da função seno de x de ordem 2. Certo? Por que é de ordem 2? Porque quando você deriva aqui, quanto seria? 4 dá 0, 12, 1. 520 vezes. Quando deriva 520 vezes, você vai voltar à função seno. Como já derivou 520 vezes, só falta duas derivadas. Então, essa vai ser a segunda derivada, né? E a segunda derivada de seno é menos seno. Menos seno de x. Ok? Então, assim calculamos as derivadas de qualquer ordem da função seno e da função cosseno. Ok? Vamos a terminar com esse exemplo da nossa apresentação.